Bom, vamos ver então essa parte de HTML. O que é o HTML? Acho que muitos de vocês já sabem, conhecem, já usaram, mas sempre tem um ou outro que não conhece, então vamos com calma. HTML é uma linguagem para descrever páginas web. Cuidado aí que não é uma linguagem de programação. É uma linguagem, mas não é de programação, tá? Foi criado na década de 80 pelo Tim Berners-Lee. O que significa HTML? Vem lá de Hypertext Markup Language, uma linguagem de marcação de hipertexto. Não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação. Como assim uma linguagem de marcação, gente? Uma linguagem de marcação ela é um conjunto de tags de marcação. O que são essas tags? Tags, se você for ver a tradução, seria como se fossem etiquetas ou marcas. Então, a ideia é que você tem uma linguagem que você usa essas etiquetas ou essas marcas para descrever o conteúdo das páginas. Então, a gente usa essas tags numa página HTML e para descrever o conteúdo da página que a gente quer montar. Só para a gente ter mais ou menos aí um histórico, a versão 1.0 do HTML surgiu lá em 1993. A 2.0 em 95. Em 96, acho que o pessoal percebeu que estava virando bagunça. E aí eles criaram o World Wide Web Consortium, ou W3C. Ou seja, eles se juntaram e criaram um grupo para meio que reger a evolução do HTML. Porque até 96 era meio que festa. Tá? Existia o HTML, mas dependendo do navegador, o cara podia inventar coisas diferentes do HTML que funcionava, por exemplo, no navegador e não funcionava no outro, coisa do tipo. A partir de 96, não, vamos arrumar isso aqui, vamos criar um grupo para reger essa evolução. E isso segue até hoje, tá? w3.org. Tá? Se você vier aqui e começar a sapear, você vai acabar achando aí toda a especificação de HTML, de um monte de coisa feita por eles. Em 97, lá para janeiro, saiu o 3.2 e no final do ano saiu o 4.0. No 4.0, moçada, era uma bagunça. Você tinha 3 versões de HTML 4.0. Você podia usar o strict, o transitional e o frameset. O strict era o mais estrito, vamos pensar assim. Você não podia usar nada antigo. O que estava marcado como deprecated era proibido. Se você tentasse usar, não funcionava. No transitional, as coisas antigas ainda funcionavam. Quando você colocava frameset, aí só tinha elementos relacionados a frames. Era uma bagunça nessa época. Em 99, 401. Em 2000, alguém teve a ideia maluca de usar XHTML. Misturar o XML com HTML. Por quê? Vocês vão ver daqui a pouco alguns exemplos. No HTML, às vezes você tem uma tag de abertura e não tem uma tag de fechamento. E isso é permitido. No XML não, toda tag de abertura tem que ter uma tag de fechamento. Então, eles tentaram fazer com que usassem essa ideia do XHTML. Eu não lembro de ter usado isso aqui. Embora existisse, o pessoal continuava usando o 4. Usando qualquer um desses 3 aqui, mas não usando o XHTML. Finalmente, em 2014, demorou, hein? HTML5. A última vez que eu olhei já estava no 5.2 em 2017. Não sei se saiu coisa nova, preciso olhar depois. Mas no 5 aí sim, largaram mão desse esquema do XML, tiraram esse problema todo que a gente tinha de escolher o que você queria ou não. No HTML5 aí melhorou bastante pra gente. É isso que a gente vai estar seguindo aqui, tá? As tags do HTML vão ser aí no caso palavras-chave. A palavra-chave no caso é o nome da tag. Esse nome da tag vai ficar entre parênteses angulares. Alguém sabia que chama parênteses angulares? Ninguém merece esse nome. É o menor e o maior. Então as tags ficam aí entre o menor e o maior. Por exemplo, aí HTML é uma tag, head é uma tag, body é uma tag. Normalmente são usadas em pares.
Tá, então eu botei aqui normalmente porque tem algumas tags que a gente não tem o fechamento, mas normalmente a maioria delas tem. Então você vai ter uma tag de abertura, por exemplo, HTML, e uma tag de fechamento. O fechamento é o mesmo nome da tag, só que eles têm uma barra no início. Então começa com HTML, fecha com barra HTML. Começa o head, fecha com barra head. E assim por diante. A primeira tag é a tag de início, a segunda é a tag de fim. A tag de fim é igual à tag de início, mas tem a barra no início. Tags de início e de fim também são chamadas tags de abertura e tags de fechamento. Algumas tags, conhecidas como tags vazias, não são formadas por pares. Por exemplo, imagem. Você vai colocar uma imagem no HTML, você não tem uma... Você tem uma abertura, você tem a tag image, mas você não tem uma tag barra image para fechar. Por que que é assim? Vai saber. Não fui eu que fiz, a culpa não é minha, tá? Como é que vocês vão lembrar isso? Usando muito e correndo atrás do meu resumo. Elementos HTML. O elemento HTML é tudo entre a tag de abertura e a tag de fechamento. Algumas tags, elas podem ter atributos. Eu botei aqui uma tag, tá? Não existe uma tag chamada tag, não, tá? É só para vocês lembrarem. Então, você, às vezes, algumas tags, a gente vai ver depois, você vai ter a tag e dentro mesmo aqui do menor e maior da abertura, a gente põe atributos. Tá? É alguma coisa recebendo um valor que de alguma forma vai alterar o conteúdo que está dentro dessa tag. E aí você fecha ela depois. Então, algumas delas vão ter isso aqui, algumas não. Primeiro exemplo aí de HTML5. A gente vai ver parte por parte aqui, mas começando aqui, essa primeira tag, esse doctype HTML com exclamação no início, tá? É desse jeito mesmo. Ela vai definir o tipo de documento como sendo HTML5. Então isso aqui você tem que imaginar assim. As páginas HTML são páginas praticamente de texto. Então o navegador, quando ele recebe esse conteúdo, ele lê essa primeira linha e ele sabe, opa, o conteúdo que eu tenho aqui é HTML. Então o navegador ele sabe como processar o conteúdo restante do arquivo como sendo HTML. Se você olhar como é que era isso no HTML4, você tem vontade de chorar, cara. Antigamente você tinha que fazer, olha, doctype HTML public, tinha que botar um monte de tranqueira e dizer qual era o tipo do HTML que você estava usando. Era o strict, era o loose, era o frame set. Quando é que você ia decorar um negócio desse, cara? Nunca. Eu sempre tinha que pegar um exemplo anterior, copiar e colar. Doctype HTML. Fechou. Na sequência, tag de abertura da página, ó, HTML. Vou começar o conteúdo HTML desse documento. Fecha onde? Fecha lá no final, barra HTML. Então, a gente começa o documento HTML, fecha o documento HTML. Então, o texto entre HTML e barra HTML ele vai descrever um documento HTML. Não brinca. Aqui a gente consegue ver primeiro o atributo de uma tag. É obrigado a colocar esse atributo lang? Não. Tá? Se você colocar só HTML e fechar, vai funcionar. Aqui, no caso, esse atributo lang é para dizer que o conteúdo dessa página é português do Brasil. Não, mas não é obrigado a colocar isso aqui. Também não é o único atributo que a gente pode colocar. Vocês vão ver depois que a gente pode colocar mais coisas aqui nessa tag. Na sequência, a gente vem com o head. Então, tag head e o barra head. O texto entre head e barra head, ele fornece informações sobre o documento. Então, você pode imaginar assim, são informações a respeito dessa página HTML. Normalmente, quem usa essas informações? O navegador. Aqui, primeira tag dentro do head, meta. Aqui você percebe, por exemplo, que esse meta não tem um barra meta. Então, é uma tag que não tem fechamento. Tá? Só de colocar ela aqui vai funcionar. Essa meta é para especificar metadados do documento. Que diabo é um metadado? É uma informação a respeito da informação. Então, é como se fosse uma informação a respeito do documento. Aqui eu estou falando, essa tag meta tem um atributo char7. Aqui é para dizer que o conjunto de caracteres que foi usado nesse documento é o TF8. Tá? Então o navegador sabe como processar o restante do documento como sendo o TF8. É para isso que está servindo essa tag meta aqui.
Na sequência, o title. Tá? Title/title. Aqui é o título. Tá? O que você colocar aqui vai aparecer como título lá no seu navegador quando você abrir esse documento. A gente já vai ver isso aqui rodando daqui a pouco. Fechou o /head, então terminou a informação a respeito do documento. Na sequência, aí vem a sua página. Tá? Dentro de body, essa tag body/body é onde vem o conteúdo que vai ser visível para o usuário dentro do navegador. Então, o seu conteúdo da página fica dentro aqui desse body e /body. Tem um monte de tag que a gente vai estar vendo daqui a pouco, justamente para a gente colocar dentro do corpo do documento. Terminou o corpo, fecha lá o /body, fecha a página HTML com /HTML. Um exemplo aí bem simples, bem para a gente dar uma olhada mais ou menos aí na estrutura. Rendering Engines. O HTML é um arquivo de texto. Isso aqui já chega no navegador como texto. O navegador pega e lê isso aqui e aí ele vai processar essa informação. O que a gente enxerga no navegador? A gente não enxerga o HTML, a gente enxerga o resultado processado e renderizado pelo navegador. Cada navegador tem uma engine específica para fazer essa renderização. Quando eu falo renderização, moçada, é desenhar o conteúdo da página para a gente. Tem que ter alguém que faça isso no navegador. O Chrome, o Opera, eles têm o Blink para fazer isso. O Firefox, ele tinha o Gecko. Eu não sei se ainda é ele, não tenho certeza. O Edge, a primeira versão, não essa baseada no Chrome, ele tinha o Edge HTML. Hoje em dia, o Edge está usando como base o Chromium. Então, provavelmente, eles também estão usando o Blink no Edge. E o Safari usa o WebKit. Professor, o que isso tem a ver com a disciplina? Isso tem a ver com o seguinte: como a engine que desenha a página para a gente são diferentes, o que pode acontecer? A mesma página, quando você abre no Chrome e depois você abre no Firefox ou você abre no Safari, ela pode sair diferente. Alguns detalhes podem ser diferentes. De repente, a fonte com que o conteúdo aparece é diferente, o tamanho dos componentes das coisas pode ser diferente, as margens. Algum detalhezinho pode acabar sendo diferente. Quando a gente está vendo só a parte de HTML, isso não faz muita diferença, não. Mas quando a gente vê a parte de CSS, quando a gente cria um site, a gente não quer que a aparência dele fique diferente, dependendo do navegador. Você quer que você crie uma aparência para o seu site, você quer que ele seja daquele jeito em todos os navegadores. Hoje em dia, esse problema até que não é tão sério, porque embora eles tenham engines diferentes, muita coisa é parecida, muita coisa é igual praticamente. É um ou outro detalhe que é diferente. Antigamente, moçada, isso aqui era uma bagunça, cara. Você fazia você fazia a sua página, você abria ela no Explorer, Internet Explorer, saía de um jeito. Você abria ele no Firefox, saía de outro. Completamente diferente. E aí, para você fazer o mesmo site ficar com a mesma aparência nos dois, você praticamente tinha que criar uma página nova ou específica só para aquele navegador, tá? Para ver os detalhes e arrumar os detalhes dele. Hoje em dia não está tão ruim assim, mas ainda existem algumas diferenças e a gente precisa tratar elas para fazer a aparência ficar idêntica em todos os sites, todos os navegadores. Tipos de elementos da página HTML, vamos lá. A gente tem dois tipos de elementos. A gente tem elementos de nível de bloco e elementos de nível de linha. Tá? Então seria aí os block level e os inline level. Nessa parte de HTML não tem tanta diferença para a gente, mas quando a gente for ver CSS, isso aqui vai ser muito importante. Qual a diferença entre os dois? Os elementos de nível de bloco, eles ocupam todo o espaço horizontal do elemento onde eles estão contidos. Qual que é a ideia, então? Se você coloca um elemento de nível de bloco na página, então se o pai desse elemento for a página do documento, ele vai pegar toda a área horizontal da página. Tá? Os elementos de nível de linha, não. Eles só vão ocupar o espaço horizontal que eles precisam. Então, se você colocar, por exemplo, só uma palavra, ele vai ter o espaço daquela palavra, se for um elemento de nível de linha. Por que isso é importante quando a gente está vendo CSS? Porque isso aqui influencia na aparência final da página. Quando é um elemento de nível de bloco, ele pega todo o espaço. Quando ele é de linha, ele pega só o que precisa.
Tem que lembrar disso na hora de montar. Lá naquele slide que eu fiz lá, de resumo, eu tenho marcado lá se é de nível de linha ou se é de bloco. Em algum lugar aqui, ó. Tá vendo? Para que isso? Para vocês lembrarem que se vocês colocarem, por exemplo, essa tag I é para fazer itálico normalmente. Mas o que você coloca dentro dela só ocupa o espaço do que tiver aqui dentro. Agora, se você coloca um parágrafo, o parágrafo é nível de bloco. Aí aqui. Ou seja, se você põe um parágrafo dentro do documento HTML, ele vai pegar todo o espaço horizontal. Não importa se dentro do parágrafo só tem uma palavra. Como ele é o nível de bloco, ele pega todo o espaço horizontal. Tá? Então isso é importante para a gente na hora de montar o visual da nossa página. O que mais é diferente? Os elementos de nível de bloco, eles podem ter outros elementos de nível de bloco ou elementos de nível de linha dentro dele. Eles aceitam outros blocos dentro dele ou elementos de nível de linha. Elementos de nível de linha só pode ter outros elementos de linha. Você não pode botar um elemento de nível de bloco dentro de um elemento de nível de linha. Meta, a gente viu a tag meta sendo usada dentro do cabeçalho. Metadados do documento. Então, os metadados são dados sobre os dados. Por exemplo, eu podia ter colocado várias tags meta dentro daquele cabeçalho. A gente colocou, por exemplo, o char7, eu botei naquele primeiro exemplo, para dizer que está usando o TF8 como conjunto de caracteres. Mas você pode colocar várias coisas. Por exemplo, eu podia colocar uma tag meta dizendo qual é a descrição do conteúdo daquela página. Então, essa tag meta está com o nome de descrição, o conteúdo, descrição da página. Você podia descrever o que tinha lá dentro. A gente pode colocar palavras-chave. Tá? Então, é um atributo aqui, name, tá? Dessa tag meta. Com o conteúdo, aí você colocaria uma lista de palavras-chave. Essas palavras-chave são usadas normalmente pelo navegador quando ele faz busca. Quando você faz uma busca lá no Google e ele traz um site para você, o que sai naquela sequência? Tem toda como é que eu vou dizer, uma técnica para você fazer com que o seu site fique bem colocado dentro daquela busca. Uma das coisas que ele usa é justamente palavras-chave. Então você pode colocar essa tag também no seu documento. Você podia colocar o autor. E aí eu já apresento para vocês a Grossbuilder. Vocês vão ver esse nome sendo usado direto e reto aí. O autor dessa página é a Grossbuilder, por exemplo. Podia ter uma tag meta fazendo com que o conteúdo dessa página seja atualizado a cada 30, eu não sei se aqui vai segundos ou minutos, tem que olhar depois. Deve ser segundos. Eu podia ter uma tag meta dizendo que a viewport no caso seria a janela, a tela, tem uma largura igual à largura do dispositivo e uma escala inicial igual a 1. Eu botei essas duas em negrito porque essas duas a gente costuma ver bastante. Tá? Por que essa última é importante? Hoje em dia, você faz uma página, ela pode abrir no seu computador, ela pode abrir num tablet, ela pode abrir num celular. E as telas variam demais. Então aqui está dizendo, olha, pega a largura do dispositivo. E a escala, para não dar zoom nem nada do tipo, começa com 1. E depois a gente tem toda uma técnica usando o CSS para mudar a aparência da página de acordo com o dispositivo que a gente abrir. A gente vai ver isso mais para frente. Nenhuma dessas tags é obrigatória. Essas meta aqui, tá? Comentário, como é que eu faço um comentário em HTML? O comentário é horrível de colocar, moçada. É menor, exclamação, menos, menos, para abrir o comentário, menos, menos, maior para fechar o comentário. Esse comentário pode ter uma palavra só, esse comentário pode ter várias linhas, desde que você feche. Depois, no final das linhas, ele vai aceitar. Esse tipo de comentário, quando você coloca na página, o usuário recebe isso aqui. Ele vai ver isso aqui. Diferente de um comentário que você coloca num código. O comentário do código não vai estar no programa. O compilador vai ignorar. Já aqui, se você vou pegar o site do IF aqui. Aqui, você consegue ver. Embora seja um comentário, o HTML não processa o que tiver aqui dentro, ele vai ser recebido. Ó. Tá? O usuário consegue ver ó, a biblioteca. Isso aqui é um comentário que o cara que fez a página colocou aqui. Parágrafos. Quero colocar um texto dentro
da minha página. Quando você abre o Brackets, ele abre com esse conteúdo maluco aqui. Isso aqui é uma página, vamos pensar assim, bem-vindo ao Brackets, certo? Como é que a gente faz para ver isso aqui? E é um dos motivos de eu gostar de usar o Brackets. Se você vier, eu não sei se o de vocês está com essa mesma aparência. Tem um raiozinho aqui à direita, que é um Live Preview. Você clica aqui, dá OK. O que ele faz? Ele pega o conteúdo dessa página e abre para você no navegador. Tá? Então o Live Preview é um preview, vamos pensar, da sua página quando você tiver com isso na internet e alguém estiver acessando. Por que eu gosto do Brackets e não uso ele aqui na disciplina e, por exemplo, não uso o Visual Studio Code? Se você vier nesse exemplo aqui, ó, quando eu clico nesse parágrafo, é manter as duas coisas abertas aqui, ó. Quando eu clico nesse parágrafo, o Brackets marca para mim o mesmo parágrafo aqui no Live Preview. Então, quando eu clico aqui no parágrafo, ó, ele marca para mim lá. Ó. Quando eu clico aqui, ele marca lá. E a mesma coisa aqui, ó, quando eu vou na minha página e eu clico em alguma coisa, ele me mostra isso lá no HTML. Então, quando a gente está fazendo uma mudança ou fazendo qualquer coisa aqui, ó, fica bacana porque eu sei que esse bagulho aqui está nesse lugar. Então fica fácil da gente trabalhar. Ó. Eu clico, ele marca. Eu sei o que está acontecendo. Isso na hora de fazer o HTML nem é tão importante, mas quando eu estou fazendo CSS, você consegue mexer no CSS e ver ao mesmo tempo acontecer. Dá para fazer alguma coisa parecida com isso no Visual Studio Code. Ele tem lá um servidor interno que ele dispara, mas ele não tem esse esquema de você clicar, pelo menos que eu saiba, tá? E ele vir e marcar para você onde é que está aquilo na página. Eu acho que isso facilita para quando a gente está começando a aprender, tá? E é automático. Se você vier aqui no título falar, vai ser programação web. O Live Preview é em tempo real. Tá? Você muda aqui, eu não preciso nem salvar, já está automático aqui. Lá dá para fazer alguma coisa parecida, mas você teria que mudar, vir aqui e atualizar a página. Teria que clicar aqui para atualizar. Vai ser sempre 100% bonito assim desse jeito, professor? Funcionando lindamente? Não. De vez em quando dá alguma coisa acontece que ele perde esse link entre os dois automático. O que você faz? Você fecha o preview e dispara de novo. Que aí ele volta. O que a gente tem que lembrar quando ele faz isso? Ele faz algumas mudanças na página. Se você olhar o código-fonte, para ele fazer essa mágica de você clicar e ele saber onde está, ele põe informação no HTML. Tá? Então, cuidado aí que tem muita coisa específica do Brackets nesse HTML na hora que ele faz o preview. Então, você não vai copiar o HTML daqui, você vai pegar a página que você está editando. Bom, o Brackets é um editor de texto, ele não é uma IDE, então ele não tem aquele esquema de projeto. Não existe um projeto para você poder criar páginas. O que ele faz? A gente normalmente abre um diretório. Você pega lá um diretório da sua máquina, abre ele aqui no Brackets e aí põe as suas páginas dentro desse diretório. Tá? Então vamos fazer isso aqui. Ele vai estar aberto nessa página. O que vocês vão fazer? Eu vou criar um diretório na máquina. Não precisa criar nesse lugar, eu que faço essa bagunça aqui. Vamos lá, 2022. E eu vou usar esse caminho aqui lá no Brackets. Então eu vou vir aqui e vou fazer um open folder. Tá? Eu não vou criar um novo documento do nada porque ele fica meio bagunçado. Eu vou pedir para ele, olha, não, abre um diretório para mim. Não quero salvar o atual. Vai estar aqui dentro de... Então, ó, eu pego aquele diretório que eu criei e mando abrir. Vai estar vazio porque não tem nada lá dentro. E aí, dentro desse diretório, a gente pode criar a página. Vamos lá, File. Eu vou dar um New. Ele cria um documento. Ele não sabe o tipo desse documento. Então, ele não sabe que isso aqui é um documento HTML. Enquanto você não salva,
ele não sabe o que é isso. Podia ser CSS, podia ser JavaScript, podia ser um arquivo de texto. Se você vier lá e salvar, eu vou chamar aqui como index.html. Por que eu estou chamando de index? Normalmente existe uma página num diretório chamada index, que é a página que o navegador procura quando ele está servindo um site para o usuário, vamos pensar assim. Pode ter várias páginas, mas a página inicial normalmente é uma página chamada index. Não é obrigatório isso, a gente pode mudar esse nome e fazer funcionar depois, mas por padrão a gente chama de index.html, que é a extensão do HTML, e manda salvar. Aí agora o bracket sabe que esse cara é um arquivo HTML. O que mais a gente pode fazer aqui? O brackets padrão, ele é bem seco, bem enxuto, não tem nada muito bacana pra gente aqui. E aí, se você olhar à direita aqui, tem uma pecinha que parece uma pecinha de Lego, que é o Extension Manager. Se você clicar nele, ele vai baixar um monte de coisa aqui. A gente tem várias extensões que a gente pode instalar no brackets para melhorar ele. Tem temas, tem uma série de coisas que você pode baixar e instalar nele. E algumas dessas extensões são interessantes para a gente. Quando eu fiz esse documento, estava na versão 1.13, já mudou pra caramba, já está no 1.14, 1.14.1. Lá em Brackets.io, ele é bem simples, a gente pode melhorar instalando extensões. Eu separei algumas extensões aqui. Vamos ver essas aqui. Beautify, vamos lá. Se você vier no Brackets, então, e procurar por Beautify, acho que não precisa nem procurar. Quando você abrir aqui em disponíveis, o Beautify já vai aparecer aqui, ó. Mas se você procurar aqui, ó, Beautify, tem vários Beautifys da vida, mas o que a gente quer é esse do Drill Hamlet. Você vem aqui e manda instalar. Ele já baixa e instala para você. Para que serve essa extensão? É como se fosse aquele formatador de código que a gente normalmente tem na IDE. Pode pegar o mando de HTML aqui e falar para ele, olha, arruma para mim. E ele arruma as tabulações e coisa do tipo. Ícones. Se você olhou aqui no Brackets, eu criei um arquivo HTML e não tem um ícone danado aqui, não tem nada. Como é que eu faço para botar ícones para diferenciar os arquivos? É uma extensão. Ah, quando eu instalei o Beautify, apareceu aqui, ó. Já tem uma... O que é isso? Uma varinha ali para fazer um Beautify. Então, algumas extensões vão mudar a interface do Brackets. Então, essa outra que a gente vai estar instalando aqui é essa Brackets Icons. Na época que eu tinha escolhido é essa do Ivo Gabe The Wolf. Olha que chique. Manda instalar. Automaticamente, quando você instalou essa extensão, apareceu um íconezinho aqui, ó, aparecendo a tag de abertura e fechamento. Super útil isso aqui. Mudou a vida de vocês. Esses snippets é interessante. Brackets Snippets, desse Edward Shue. Vou procurar aqui. Ah, não, achei, ó. Brackets Snippets by EDC do Edward Shue. Tem aqui o número de downloads. Normalmente eu separei essas extensões pela quantidade de downloads. O pessoal mais usável que eu peguei. O que é a ideia do snippet? É você ter trechos de código prontos que você pode inserir no seu documento sem ter que digitar tudo. É como se fosse, você digita uma palavra de atalho, que nem o sysout, ou systemout lá do Java, sei lá. Você digita para HTML, por exemplo, dá Enter e ele preenche o código para você. Tá? Ou então você tem um código JavaScript, um código CSS que você sempre usa, você pode criar um atalho, um snippet, e aí inserir ele sempre que você precisar. Custom Work. Vamos ver o que esse cara faz. Ah, apareceu já aqui, ó, uma lâmpadazinha do snippets. Custom Work, se não me engano, é o que vai mexer na parte lá de cima. Isso. Se você olhar, ó, eu vou criar um outro arquivo só para vocês perceberem isso. Eu estou no index, tá essa tela. Eu estou no Untitled 2, tá essa tela. Não tem nenhuma marcação dizendo que eu estou
específico nesse arquivo, tirando o título lá de cima, ó, isso não é tão bacana. O que a gente vai fazer? Esse Custom Works, deixa eu carregar aqui. Eu vou instalar. Ele vai abrir um monte de opções. Depois, se você quiser parar e olhar isso aqui com calma. Eu nunca olhei. Só salvar. Close. O que ele fez? Ó? Ele colocou essa barra aqui em cima. Putz, ele também colocou o ícone. Olha que beleza. De repente a gente pode mudar depois e tirar o outro. Acho que é mais interessante isso. Mas quando você abre um arquivo, é como se ele fez essas abas aqui em cima agora. Ó. Isso não tinha no Brackets e agora tem. Precisava disso, Rafael? Não. Mas facilita a nossa vida aqui. Vamos tirar o outro de ícone. Ah, outra coisa que ele fez, né? O que ficava do lado direito foi parar lá embaixo agora. Ó. Vamos clicar ali na pecinha de Lego. Se você vier aqui em instalados, ele tem os que a gente instalou. Então a gente pode pegar esse Bracket Icons e remover. Vai ter que recarregar, então você pode remover e recarregar, ele vai abrir de novo. Ou deveria abrir o Brackets de novo. Vou ter que fechar e abrir. O Emmet. Vamos instalar o Emmet, embora eu não use muito. Vamos instalar. Qual que é a ideia do Emmet? A gente trabalha tanto, tem gente que trabalha tanto com HTML, que ficar digitando as tags e preenchendo todo o documento, todo dia, ninguém merece. Qual que é a ideia? Vamos pegar o videozinho aqui. Ao invés de você digitar o HTML, vamos ver se dá para ver no vídeo. Ó, ele está digitando o texto, o L, asterisco, nav, li, ponto, item, dólar, blá, blá, blá. E aí o que o Emmet faz com isso aqui? Ele transforma em HTML. Então ele faz aquele texto maluco virar HTML. Lógico, para isso funcionar, você tem que lembrar como é que você usa, como é que você escreve. Tá? Mas ele é uma mão na roda. Se você trabalha com front-end todo dia, gente do céu, isso aqui é lindo. Como é que você faz para ele expandir as coisas? Tem que olhar na documentação aqui no Emmet. Vamos ver. Dá para instalar ele normalmente em todos os editores. Se você procurar no Visual Studio Code ou lá no Sublime, deve ter um plugin ou uma extensão do Emmet que você instala. E aí você pode digitar um trem desse e ele faz virar um mundo de HTML para você. Indent Guides. Vamos ver. Aqui por quê? Depois de descobrir também como é que dá zoom nisso aqui. Ctrl+. Isso, achei. Então, ó, eu colei um HTML aqui. Se vocês olharem, não tem nada marcando que tem uma indentação ou coisa do tipo aqui. Então, por exemplo, se eu fizer um parágrafo, não tem uma marcação. Essa extensão Indent Guides vai ficar com umas marquinhas na página. Então, vou instalar. Ó. Não sei se já está funcionando, não parece. Talvez tenha que reinicializar. Move Files, esse cara é importante. Do jeito que o Bracket padrão vem, você não consegue pegar um arquivo de um diretório, arrastar para outro, copiar ele para o outro, fazer coisa do tipo. Ele não permite a manipulação de arquivos. Essa extensão, Move Files, o cara chama Ale Monteiro. Ou é brasileiro ou é português, não é possível. Quando você instala ela, ela permite que você faça drag and drop de arquivos dentro dessa árvore aqui. Que não existia antes, agora pode ser feito. O Lorem Ipsum. Esse também é bacana, porque a gente que está criando a página, normalmente eles chegam para você com um visual e falam, olha, monta essa página para a gente, esse visual aqui.
Mas você não tem Loren Y do Lance Campbell, é esse cara mesmo. Você não tem um conteúdo, você não sabe o que você vai colocar dentro desse parágrafo, por exemplo. E aí você teria que inventar um texto para colocar aqui. Qual que é a ideia desse Loren Y? Se vocês procurarem, é muito usado em design gráfico e editoração. É um texto padrão em latim, utilizado na produção gráfica para preencher os espaços de texto em publicações. Então você precisa de um parágrafo. Se você escrever alguma coisa em português, na hora que você abrir a página, a nossa tendência é pegar e ficar lendo para tentar entender o conteúdo daquela página, daquele parágrafo. E aquele parágrafo, às vezes, não está ali para ser lido, ele só está ali para encher o espaço para você ver o visual. Então a gente escreve em latim, porque quem que sabe latim aqui? Eu não sei. Então você não vai ficar perdendo tempo lendo aquilo, é só para você ter aquele conteúdo. Essa extensão Loren Y é para você gerar esse tipo de coisa. Como é que faz isso? Boa pergunta. Deve ter um atalho para você gerar o Loren Y. Eu não lembro se é Loren. Tem site que faz isso também, tá? Por exemplo, aqui. Você vem aqui e fala, olha, eu quero 2 parágrafos. Gera para mim. Aí você vem e copia, vai lá e cola. Tá? É texto? É, mas está em latim. Então a gente não consegue, não vai saber o que está escrito. Não está escrito nada de útil aqui, moçada, tá? P/P. Vamos ver se o Beautify está funfando. Ah, isso é snippets, Rafael. Aí, ó, Beautify neles. E dá uma ajeitada. Então você, com essa extensão, a ideia era que ele gerasse isso aqui para você. Digita lá Loren. Só que a extensão, a ideia era para você não ter que parar, ir lá no site, gerar e vir aqui. Digita Loren, Ctrl Shift L deveria ser, e ele gera isso aqui. Tá? Para que serve isso aqui? Ctrl X apaga a linha, tá? Para você ter conteúdo. Quando você fizer um live preview, você tem parágrafo de texto. Vai ter conteúdo lá para você mostrar na hora de você ter a aparência. Às vezes você não tem as notícias. Imagina que é um site de notícia. Eu não tenho notícia, mas eu tenho que fazer o visual do site. Põe texto. Um lixo aqui, só para encher o espaço. Tá? Essa é a ideia do Loren Y aí. As outras, por enquanto, eu acho que não precisa. Essa aqui, ó. Esse over scroll pode ser interessante. Porque, eu não sei se você percebeu, o brackets, ele vem até a última linha do seu conteúdo. Então, por exemplo, aqui eu tenho 20 linhas. Eu não consigo com o scroll descer. Imagina que eu queria que o que está aqui viesse aqui para cima para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Ele não permite isso. Eu teria que vir aqui e botar texto aqui para fazer isso. Com Enter. Esse over scroll é super inútil. O que você faz? Ele é uma extensão que permite você pegar agora, ó, um scroll e descer. Como se ele liberasse o scroll, mesmo não tendo conteúdo aqui, ó. Tá? Nenhuma dessas extensões vai mudar a vida de vocês, moçada. Mas algumas coisas facilitam. Por exemplo, o Beautify é a mão na roda. Esse Custom Works é legal para você ter vários arquivos abertos e andar entre eles. Tem alguns snippets que são úteis para a gente ter. Então eu acho bacana a gente criar. Por quê? Todo documento HTML, moçada, que você for fazer, vai ter essa aparência aqui, ó. Vai ter essa estrutura. A gente começa com essa estrutura para depois vir aqui no corpo e sair montando a nossa página. Só que imagina toda vez que você for criar um HTML, você tem que vir aqui, digitar doctype HTML, blá blá blá, head, barra head, body, blá blá blá. Ninguém merece fazer isso. Tá? A gente pode criar um snippet com isso aqui, e aí o brackets gera isso aqui para você. Como é que a gente faz para criar o snippet? A gente vai vir aqui, depois de ter instalado a extensão. Na lampadinha, que é o snippets, você vai clicar. Ele vai abrir aqui embaixo para você, ó, o brackets snippets. E o que você vai fazer? Eu vou criar um novo snippet. Ele já tem vários aqui, ó, tá? Pré-definidos. Eu vou criar um novo.
Então eu vou vir aqui, clicar no New. Ele vai perguntar para mim, olha, qual é a tecla que vai servir de trigger? O que vai disparar, trocar o texto pelo snippet? Eu vou colocar aqui, por exemplo, HTML. Tá, então o meu trigger vai ser HTML. Quando eu digitar HTML, o snippets aqui pode ser colocado. Descrição é opcional. Você pode colocar, eu não sei se eu coloquei aqui, acho que não. Você pode colocar aqui HTML, sei lá, estrutura, página HTML5. Escopo. Onde é que você quer que esse snippet tenha validade? No nosso caso, HTML. Eu não quero que, se eu estiver editando um arquivo de JavaScript, quando o cara digitar HTML, ele gere uma estrutura de HTML. Então eu vou botar aqui, ó, o trigger é HTML, o escopo HTML. A descrição é opcional, só se você quiser. E aqui embaixo você põe o código, o snippet. Lá no material eu coloquei um exemplo. Ó. Eu vou copiar esse HTML aqui e vou colar aqui dentro. Se você olhar dentro desse snippet, ele tem um pedaço dentro do corpo que tem lá um $, zoom, fecha chaves. Isso é para quê? Quando o Brackets colocar esse snippet na página, o cursor vai vir para cá. No caso aqui para a opção 1. Então ele vai começar o cursor dentro aqui do corpo. Você podia ter $chaves 1, 2, 3, 4, em vários lugares aqui dentro. E aí lá a gente consegue navegar. Em algum lugar aqui ele tinha como andar dentro desses snippets. Não vou lembrar agora. Então a gente coloca, cria um novo, tá? HTML para HTML com esse conteúdo, salva. Criei o meu snippet. Beleza. O que isso me adianta? Para que serve isso? Agora eu posso colocar HTML aqui, ó. A extensão percebeu. Aí o cara digitou HTML. Opa, existe uma estrutura de página HTML5. Essa é a descrição que eu coloquei. Se eu clicar aqui, ó, ele gera para mim aquela estrutura. E o cursor já veio para cá. Tá? Tem uma outra aqui no material, mas é para quando a gente for trabalhar com CSS, a gente pode criar ela depois. Parágrafos de texto. Quero colocar texto. O texto, moçada, a gente não joga dentro da página. Eu podia vir aqui, ó, dentro do corpo, e começar a escrever um monte de abobrinha aqui. Tá? Vocês vão perceber o seguinte. Primeiro, eu dou um monte de espaço aqui. Eu vou dar umas tabulações, mais texto. Beleza. Aí você pensa, legal, o cara botou esse texto, é esse texto que vai sair lá na página. Vai. Mas se você fizer um preview, olha o que ele fez aqui. Esse monte de enter que eu dei, quebrando as linhas, funcionou? Eu vou até aumentar aqui. Ó. Não. Quando você joga texto no HTML, ele não é processado. Para ser processado pelo navegador, tem que estar numa tag. Isso para ele é texto. Então ele pegou o texto que estava lá e jogou aqui. Ele não observou o enter que eu dei, ele não observou os espaços que eu coloquei, ele ignorou completamente as tabulações que eu coloquei, ele juntou isso tudo e tacou aqui para mim. Tá? Então a gente não joga texto dentro da página. O que a gente faz? A gente põe tag. Por exemplo, eu vou montar um parágrafo e aqui você coloca texto. Tá? O preview está aqui ainda. Ó. Aqui você coloca texto. Se você observar, ó, olha o azul, aonde ele está indo. Ele está pegando todo o espaço horizontal que eu tenho. Se a minha janela está com esse tamanho, ele pega esse espaço. Se ela está com esse tamanho, ele pega esse espaço. Por que está pegando esse espaço? Porque a tag P é um elemento de nível de bloco. Lembra lá? A gente acabou de ver aqui. O elemento de nível de bloco ocupa todo o espaço horizontal onde ele está contido. Ele está contido aonde?
O meu parágrafo está no corpo da página, então ele está pegando todo o espaço horizontal da página. Aqui, se você colocar espaço, para você conseguir botar espaço, coisa do tipo, existe uma outra tag. Tá? Então, espaço aqui não resolve nada. Tá? Acho que é a mesma coisa para Enter. Tá lá, ó. Pegou todo o espaço, não observou espaços, tá? A gente vai ter outra tag para isso aqui daqui a pouco. E ele não observa Enter. Juntou tudo, é um parágrafo. O parágrafo começa aqui e vai até o final. Ah, mas eu queria que quebrasse o texto. Ah, tudo bem, então ou você coloca outros parágrafos. Ó, isso é um parágrafo. Isso aqui é um parágrafo. E isso aqui é um parágrafo. Aí sim, vai ficar um embaixo do outro. Todos eles ocupando todo o espaço horizontal, ó. Porque são elementos de nível de bloco. Espaços e quebras de linha são ignorados. O navegador ele insere as quebras aonde for necessário. Então, se você pega aqui, vou botar mais lixo aqui dentro. Acho que já dá. Ele começa aqui do lado esquerdo e vai colocando. Quando não cabe mais, ele quebra a linha e joga para a linha de baixo. E isso é automático. Se você pegar a página e mudar o tamanho da página, ele... mouse. Ele faz isso para você automaticamente. Ó. Títulos. Quero colocar um título na minha página. A gente tem aí as tags de H1 até H6. Também são elementos de nível de bloco, então pega todo o espaço horizontal. Qual a diferença? Se você vier aqui, vamos tacar um Beautify nessa bagaça. Ó, H1 até H6. O que isso vira lá na página? Ele vai criar títulos. O H1 é o título, vamos pensar assim, mais importante. Então ele põe a maior fonte possível, fica maior que as outras, vamos pensar assim. É como se fosse o nível mais alto de título. O H2 é um pouco menor, o H3 é diferente, 4, 5 e 6. Se você olhar a fonte, deve estar em negrito também. Tá? Então, não fui eu que fiz isso. Olha que loucura, tá? Eu botei aqui H1. Um navegador, tem lá aquela engine de renderização, ela pega a tag e, no caso do Chrome, renderiza desse jeito. Vai ficar desse jeito em todos os navegadores? Eu vou abrir o Firefox. Ó, observa. Aqui está com zoom. Né? Vou tirar o zoom daqui e vou deixar o Firefox que sumiu, tá aqui. Do lado aqui. É a mesma página HTML, mas se você olhar, a fonte é diferente. Tá com uma fonte diferente no Firefox. É isso que você quer quando você faz um site? Não. Você não quer que o navegador saia diferente do que você fez. Aí é que vai entrar o CSS mais para frente. No CSS a gente consegue definir a aparência e aí a aparência vai ser a mesma em todos os navegadores. Mas aí no nosso caso o Firefox está diferente do Chrome. Mas a ideia é a mesma. O nível de título está em negrito com uma fonte maior do que o restante do código. E o H2, o 3, o 4, o 5 e o 6 vai diminuindo de tamanho. Elementos de bloco, ó. O título só ocupou esse texto aqui, mas ele está pegando todo o espaço horizontal. HR. Desenhar uma linha, não use. Eu vou mostrar só porque é bacana. Depois a gente não costuma fazer isso mais com HTML. Você quer desenhar uma linha, a gente usa o CSS, tá? E faz uma borda. E aí a linha vai aparecer. Mas ela ainda existe, ela ainda funciona. É um elemento de nível de bloco, a gente usa para fazer divisão do conteúdo, ele vai desenhar uma linha de separação. Então se eu vier aqui nesse parágrafo, depois dele, e botar um HR, pode ser na linha de baixo, pode ser aqui na frente, não faz diferença. Ele não está atualizando. Vamos abrir um preview de novo. O que o HR faz? Ele faz essa linha. Ó. É uma linha separatória entre o conteúdo.
Eu falei, ele existe ainda, existe, mas a gente não costuma fazer mais isso. Se você queria que aparecesse uma linha aqui, ou você pegava o parágrafo de cima e botava uma borda embaixo, ou pegava o de baixo e botava uma borda em cima. E aí a linha ia aparecer via CSS e vai ser a mesma linha em todos os navegadores. Outra coisa que eu não falei para vocês. HTML, moçada, é meio bagunçado. De que sentido? Por exemplo, eu vou tirar fechamento aqui, eu vou tirar esse K3 aqui, tá bom. E você olha aqui, vou até fazer o preview de novo só para você ver que não estou inventando isso. Continua funcionando. Do mesmo jeito que estava antes. Olha que loucura isso. Por que é desse jeito? Pensa assim, se alguém errar uma tag lá no começo, se fosse um compilador de C, por exemplo, você esquece de botar umas chaves da vida no programa lá, para de funcionar. O compilador já dá erro, não compila, não roda. Se eles fizessem a mesma coisa no HTML, muitas páginas web nem iam abrir. Imagina, faltou fechar o H3. Então a gente não desenha a página. Não, tá? E isso não é só no Chrome não, tá? Todos os navegadores. Quando eles pegam a página HTML, é feito de um jeito que, se tiver errado, desenha o que der. Faz funcionar. Tanto é que eu não fechei o documento, não fechei o H3, tirei fechamento de parágrafo. Ou não, vamos tirar esse aqui. E se eu tirar isso aqui, não vai ficar muito bacana, não. Continua funcionando, cara. Tá? Não tô falando para vocês fazerem HTML bagunçado, não é isso. Tô mostrando para vocês aqui. É feito de uma maneira que, mesmo com alguns erros, a gente consegue renderizar o conteúdo. Lógico que você não vai fazer isso. Você vai fazer bonitinho a sua página antes de renderizar ela. BR. É nóis. Brasil, não. Vem de break, é para forçar uma quebra de linha. Tá? De novo, não use isso. Porque normalmente o que acontece? O cara vem, aí ele faz a página dele e ele pensa, mas entre esses dois parágrafos, deixa eu copiar esse parágrafo aqui. Olha o Loren fazendo falta. Eu tenho 3 parágrafos aqui. Mas entre esses dois eu queria que tivesse um espaço aqui, professor. Aí o que o cara normalmente vem e faz? Ele tasca uns BR aqui, ó. Porque cada BR desse é um enter. Então ele aumenta o espaço entre os dois. Que bonito, ficou legal, hein, professor? Não. Você quer espaço? Dá para fazer isso com CSS. Tá? Então, aparência não é para HTML. HTML é conteúdo. Tá? Não se preocupe em deixar bonito o HTML. Faz o HTML com o conteúdo. Depois, quando a gente estiver trabalhando com CSS, a gente vai se preocupar em fazer essa página ficar bonita. Mas o BR é justamente para quebrar a linha. Onde é que pode ser interessante? De repente, no meio de um parágrafo, você quer que quebre uma linha por algum motivo, nesse lugar aqui. Você consegue, ó. Ele vem o parágrafo, ó, que ele acha um BR, ele puff para baixo. Ainda está dentro do mesmo parágrafo, mas você quebrou a linha. Tags para texto. Tem um monte de tag para texto. Tá? O I é uma tag aí que a gente costuma usar para nomes científicos, termos técnicos, expressões idiomáticas em outras línguas, transliterações e pensamentos. Resumindo, é para fazer itálico. Tá? O navegador, quando ele acha algum conteúdo dentro da tag I, ele põe itálico no texto. Se você não estiver fazendo nada com CSS. Tá? Então, se você vier aqui, imagina que eu quero que essa palavra aqui fique com o itálico. Eu posso vir no meio do parágrafo, colocar ela e fechar a tag aqui. Se você olhar aqui, ó, vou dar zoom. Aquela palavra que você colocou dentro da tag vai ficar em itálico. E aí vem a nossa primeira tag, que não é em bloco. A tag I é de nível de linha. O que é o nível de linha? Só ocupa o espaço
do conteúdo que está lá dentro. Então, se você olhar a tag, tá aqui. O que tem aqui dentro? Ó, só o coloca. Então, ó, quando eu clico no coloca, ele está marcando para mim só o conteúdo que está aqui dentro. Quando eu clico no parágrafo, ele pega todo o P aqui, ó. Aqui não. E só pegou o espaço do coloca, ele não passou adiante nem antes. Tá? Então, elemento de nível de bloco pode ter outros blocos aqui dentro e pode ter elemento de nível de linha. Por exemplo, o I, para fazer com que fique em itálico. Também vai estar em itálico. Tudo isso de aparência que o navegador faz por padrão dá para ser alterado depois via CSS. Tá? O B é para palavras-chave, nomes de produtos. É o negrito, é o bold. Tá? Vem de bold esse B aí. Também é um elemento de nível de linha. Então, se você vier aqui nessa palavra, por exemplo, e eu fizer B barra B, o que vai acontecer? Se tivesse funcionando. Já perdeu a ligação automática. Ou não, tá mais ou menos aí, mas eu não tinha atualizado não. Aquele conteúdo que você colocou entre a tag B e barra B vai ficar negrito. Então coloca aqui e vai sair negrito. Tá? Também é um elemento de nível de linha, só pega o conteúdo que tiver aqui dentro. Lógico, se eu fechar ele lá embaixo, ó, fechar ele aqui, tudo que tiver ali dentro vai ficar em negrito. Ah, professor, mas eu quero que fique bold e itálico. Ué, põe as duas coisas. Por exemplo, aqui naquele I, ó, eu posso colocar desse jeito. Ó. Começa o bold, começa o itálico, vem o conteúdo. Esse conteúdo vai sair com as duas tags, itálico e bold. E aí fecha o I, fecha o B. Se você olhar, ficou bold e itálico. Ah, professor, e se eu tivesse invertido aqui? Tá errado, tá? Tanto é que o navegador, o Bracts, ele até percebeu, tá indo em vermelho aqui, porque ó, tá errado. Mas se você olhar lá no navegador, eu vou até atualizar, pra você ver que eu não tô mentindo. Continua funcionando, cara. HTML, é festa aqui. Não faça isso. Fecha na mesma ordem. O último que você abriu, você fecha. O primeiro que você abriu, você fecha. Pré. Texto pré-formatado. Os espaços e quebras de linha não são ignorados. Tá? Os navegadores costumam utilizar uma fonte monoespaçada. Também é um elemento de nível de linha. De bloco, desculpa. Então, se você pegar aqui agora, ó, eu vou pegar esse texto aqui. Só que eu vou fazer, ao invés de um parágrafo, eu vou botar um pré aqui, ó, com ele. Se você olhar aqui, é esse parágrafo aqui, ó. Ele não trata como um parágrafo normal. Tá vendo que a fonte está diferente, tá? E ele não quebrou a linha para mim, ó. Ele botou uma barra aqui, se eu for indo para a direita, eu vejo o meu texto. É como se eu falasse para o navegador, olha, eu estou cuidando da formatação, não mexe aqui não. Se eu vier aqui e dar uns espaços, ó, ele vai observar o espaço que eu coloquei. Se eu der umas tabulações, ele está observando as tabulações que eu coloquei. Agora o Enter, realmente, ele está ignorando feiamente aqui. Eu teria que botar um BR, então, para quebrar a linha naquele lugar. Ó. Aí ele quebra. Então, vamos melhorar isso aqui. Espaços e tabulações não são ignorados. Code. A gente quer colocar código na nossa página. Tem um código em C, por exemplo. Você pode usar o code para colocar esse código aqui dentro do conteúdo. O que vai mudar? Na verdade, vai mudar só a fonte. Tá? Ele não vai fazer nada para ficar mais bonito, não vai botar cor, não vai fazer nada disso, tá? Só vai mudar a fonte. Não vou nem colocar lá porque não faz sentido. Strong. Qual que é a ideia? Você tem um texto importante, você pode usar essa tag strong. Também é um elemento de nível de linha, vai ficar negrito do mesmo jeito que o B. Então não tem diferença em termos de visual. When é para fazer um texto enfatizado. Também é um elemento de nível de linha. Como é que vai ficar na página? Itálico, do mesmo jeito que o I. Tá, então, do mesmo jeito que a gente tem aqui o B, eu podia vir aqui colocar, olha, isso aqui é strong.
E eu podia vir aqui e colocar que isso aqui é para fazer com ênfase. Se você olhar na página, ele perdeu a ligação. Lembra que eu falei para vocês que nem sempre funciona direto? Então o que você faz? Você fecha e dá um preview de novo, se ele deixar. E aí ele refaz a ligação. Então a mesma coisa, ó. Ficou bold, ficou itálico. Mark é o elemento de nível de linha, é para fazer um texto marcado. A marcação fica em amarelo, como se fosse uma caneta de marcação. Quando a gente pega texto num livro, no caderno e passa aquelas canetas amarelas, é o que esse mark faz. É bonito. Então, se eu vier aqui, por exemplo, nessa linha e botar, olha, mark, fechar aqui, barra mark, ficou, ó, horroroso. O que tiver nessa tag, ele vai botar com esse fundo amarelo. Dá para mudar essa cor, professor? Dá. Aparência, moçada, tudo que você tem aparecendo desse jeito dá para fazer diferente com CSS. Citações. Eu quero citar algum conteúdo de algum lugar, por exemplo. Tem tags para isso. Essa block quote é uma delas. A gente usa ela para fazer uma citação longa. Então você está pegando, sei lá, um ou dois parágrafos de algum lugar e está citando na sua página. Você pode usar a block quote para isso. Tem um atributo nela que é o cite. É uma citação relacionada a quem? Você pode botar, por exemplo, a URL de referência. Vou botar aqui, ó. Então imagina que eu peguei esse conteúdo aqui de algum lugar, eu quero citar ele na minha página. Você põe lá block quote, tá? Lembrando que block quote é nível de bloco. O que ele vai fazer? Essa é a minha citação. A única coisa que ele faz diferente, ele dá um espaço em cima e embaixo e dá como se fosse uma tabulação, dá um espaço à esquerda aqui, ó. E aí ele põe a citação. Ele não põe aspas. Aquele link que eu coloquei aqui, ó, que seria a fonte da citação, nem aparece, nem se eu clicar, nem parar a mouse. Só que está no HTML. Se o cara vier e olhar o código-fonte, mas só vai estar aparecendo aqui. Então, se o cara de repente olhar o código HTML, ele pode ver a citação e ir lá e pegar. Tem outros tipos de citações. Tá? Então, essa aqui é para citação longa, block quote. Se for uma citação curta, você pode usar o quê? Também tem lá um site, você pode botar um conteúdo. O que ele faz em termos de aparência, eu não lembro. Descobrir juntos. Então, vim aqui e coloquei lá um conteúdo, é uma citação. Vamos ver o que vira. Ó, aqui ele botou aspas. Mas ele não deu espaço à esquerda. No Firefox, vamos ver se está diferente. Então, ó, também tem as aspas, também tem o espaço, a fonte está diferente, mas é a mesma ideia. Citação curta, mas é usada aí para títulos de trabalhos, livros, músicas, filmes, programas de TV, peças de teatro, entre outros. Pode botar o site e o conteúdo. Site, eu botei, ele não atualizou, ele já perdeu a ligação. Ele botou itálico. Ele nem quebrou a linha, olha que loucura. É porque é um de nível de linha, né não? É. Ó, o que o site é nível de linha. O block quote é nível de bloco. Por isso que ficou um na frente do outro. Porque ele só pega o conteúdo dele. Os de bloco não, ele pega todo o espaço. Abreviações. Tem uma tag para abreviação. A BBR. Nível de linha. Eu vou botar um BR aqui, só para pular para a linha de baixo. Falo para não usar e usa. Botei aqui, ó, IFTM. E aí tem um atributo nessa tag ABBR que é o título. Esse é o Instituto Federal Triângulo Mineiro. Aí você imagina que vai acontecer uma coisa impressionante lá na página quando você fizer o preview. Não. Fica esse tracejadinho horroroso ali, cara. Olha, nossa, que horrível. Isso aqui lembra HTML quando eu comecei a fazer. 1990 e pouco. Você para o mouse em cima, ele põe. É Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Definições. A gente tá vendo um monte de tag aqui que vocês não vão usar nunca mais, viu? Mas é só pra você saber que existe.
DFN a gente usa para fazer definição. O que é uma definição? Você põe um texto e aí você explica. É como se você colocasse uma palavra e aí você explica aquela palavra. Eu coloco aqui, coloque dentro de um parágrafo. Porque é um elemento de nível de linha, mas fica esquisito, porque na verdade a gente põe um DFN e aí põe a definição na frente. Eu vou botar um parágrafo. Então, ó, P. Aí eu vou pôr uma definição, o texto que vai ser definido. E aí veria a explicação. Isso é totalmente inútil. Nem o espaço ele não põe. Cara, definição. Ele só faz o itálico no texto. Ele não dá espaço, ele não dá um enter. Não faz nada disso, sabe? W3 Schools, achei. W3 Schools e o site da Mozilla. Você quer aprender HTML e não quer seguir o meu material? Divirta-se, tem muita coisa na internet. E eu recomendo 2 materiais. Developermozilla.org, Mozilla é o que cria o Firefox. Tem muito material aqui. Lógico, eles têm que saber de HTML, eles fazem um navegador, pô. Então você consegue aprender por esse material. Tá? Então tem tutoriais, tem uma referência. Se você quer pegar o que a tag DFN faz mesmo, você pode vir aqui, DFN. Clica nela. Tem lá explicação. Se tem atributo ou não, tem um exemplo. Aí, é o que eu falei para vocês. É horrível, não serve para nada isso aqui. Vou pegar o exemplo mais bonitinho aqui deles. Dentro de um parágrafo, ó, a definição e aí seguido da definição. Aí a internet é um sistema global. Precisava ter feito um DFN para fazer isso aqui desse jeito? Nunca. Mas tudo bem. O site da Mozilla é bacana, então developermozilla.org. O W3 Schools também é impressionante. O W3 Schools, na verdade, não é só de HTML. Tem HTML, tem CSS, você quer aprender Bootstrap, tem aqui, você quer aprender JavaScript, jQuery, React, Angular, Ajax, SQL, PHP, Python, Java, tem de tudo aqui, moçada. Você quer aprender HTML, você clica aqui, mesmo esquema. Tem todo um tutorial e é bacana porque normalmente vem uma explicação, vem um exemplo e aí você pode tentar. O que você faz no tentar? Tem o HTML e o resultado do lado de cá. Então você brinca de cá e vê o resultado de cá. Tem muita coisa aqui. Você quer ver as tags, por exemplo, referência. Aqui, listagem de tags. Pronto. Tem todas as tags do HTML aqui. Ó. Isso é HTML. Você procura lá DFN, que eu digitei errado. Tem a tag. Aí tem uma explicação e exemplos para você brincar. Então, esse material que eu tenho não é o único. Esse material, se não me engano, foi feito em cima do material da Mozilla. Time, para você mostrar a data e ou hora. Você pode botar, por exemplo, eu acho que eu tenho exemplos lá. Pode botar time, tem um atributo datetime, você pode botar uma data e hora e aí botar um texto aqui dentro. Nossa, o que vai acontecer, Rafael? Nada. É um elemento de nível de linha para você marcar a data e hora. Deve seguir o padrão definido pelo HTML, então tem que ser ano, mês e dia, espaço, separado por traço, espaço, hora, 2 pontos, minutos. Não recebe nenhuma formatação especial pelo navegador. Então, se você botar aqui time, dia hoje, vamos seguir o exemplo. Acho que aqui tem, ó. Vou pegar aqui também. Imagina que eu peguei essa data porque eu achei que ia ficar bacana e aparecer alguma coisa diferente. Não. Vai escrever lá dentro, tá? Não mudou nada, não tem nem quando você para no Valentine's Day, se eu parar o mouse aqui, de repente ele mostra a data. Não faz nada, tá? Lista de descrições, não vão usar nunca mais, vou só ver agora, ó. O DL é uma lista de descrições. Então, imagina que eu vou fazer algumas descrições. Então, a gente começa um bloco de descrições. Aí a gente põe um termo ou um nome usando um DT. Porque é esse termo que eu vou descrever. Tá? E aí vem a descrição com um DD. Então, vamos pensar.
A gente começa uma lista de descrições. Dentro dessa lista, a gente põe um termo seguido de uma descrição. E eu posso ter mais de um termo seguido da sua descrição. Então, ó, eu monto uma lista de descrições. Ah, tem um exemplo aqui. Ó. Próximo slide. Não preciso nem digitar. Qual que é a ideia? Vamos dar um beautify nessa bagaça. Não é isso aqui, é esse aqui. Então, ó, eu começo uma lista. Aí eu ponho um termo e aí eu descrevo esse termo. Aí eu posso ter mais um termo com a descrição dele, tá? Então, o DL é para começar a lista. O DT é o termo, DD é a descrição daquele termo. O que acontece? Essa belezura aqui. Ele vai pôr o termo, na hora de pôr a descrição, ele dá um espaço. E aí vem a descrição. Aí vem outro termo, descrição, termo, descrição. Agora, listas vocês vão usar. E esse não dá para fugir, não. Esse faz parte aí do basicão do HTML. Tem dois tipos de listas em HTML. A gente tem listas ordenadas e listas que não têm ordem, como se fosse apenas itens. Tá? Quando a lista é ordenada, a gente usa a tag OL para começar a lista. Pode ter lista dentro de lista, tudo bem. Quando a gente tem uma lista que não tem ordem, a gente usa UL. Tá? Então é ordered list, unordered list. E dentro dessa lista a gente põe itens com LI. Essa tag LI seria de list item, provavelmente. Então a gente começa a lista, põe itens lá dentro, fecha a lista. Tanto a lista ordenada quanto a não ordenada. A lista é um elemento de nível de bloco. Exemplos. Vamos copiar esse exemplo aqui. Uma lista ordenada e uma não ordenada. Qual a diferença? Bom, se você olhar aqui, ó, quando a lista é ordenada, por padrão, o navegador vem e coloca 1, 2, 3. Quando a lista não tem ordem, ele vai lá e põe a bolinha para separar os itens. E isso serve tanto para o Chrome quanto, por exemplo, para o Firefox. Também vai numerar e botar a bolinha. Ah, todo navegador é bolinha? Não sei, não usei o Safari para dizer. Mas que eu me lembre, tanto o Opera, o Chrome quanto o Firefox põe essa bolinha aqui. Tá? Então, lista não ordenada, ele só põe uma bolinha separando aqui. E a lista ordenada ele numera começando no 1, desse jeito aqui. Dá para mudar essas coisas. Eu consigo controlar o início da lista. Imagine que eu quero uma lista começando no 4, por algum motivo maluco. Na minha lista, eu botasse lá um atributo começando com 4. Perdeu a atualização, ó, mas agora é 4, 5, 6. Vai começar com o número que eu defini aqui. Dá para fazer mais coisas. Dá para, por exemplo, ao contrário. O Brackets e outros editores de texto te dão algum tipo de ajuda. Por exemplo, aqui eu digitei re, ele já mostrou a reversed. Ele sabe que dá para pôr reversed dentro de um OL. Então tem um autocompletar mais ou menos aqui para facilitar um pouco. Reversed, beleza. O que muda quando eu ponho o reversed? 4, 3, 2. Começou em 4, só que ao contrário, 4, 3, 2. 3, 2, 1. Ao invés de colocar 1, 2, 3, ficou 3, 2, 1. Eu posso botar valores específicos. Primeiro item eu quero que seja 2, o segundo é 4, depois o 6, depois o 8. Então, por algum motivo maluco, se você algum dia precisar de uma lista com 2, 4, 6 e 8, lembra que dá. Começa a lista, põe um item e aí define aqui um atributo velho com 2. Tá? Aí lá, 2, 4, 6 e 8. Essa aparência da bolinha, o local, esse espaço que ele deu aqui à esquerda, tudo isso dá para ser alterado via CSS. Para ficar um pouco mais interessante, vamos botar a imagem na bagaça aqui. Como é que eu ponho uma imagem dentro da página HTML? A gente tem uma tag, a tag IMG. Esse IMG, eu não sei se precisa desse barra no final, não. HTML, se você não colocar, provavelmente vai funcionar do mesmo jeito. Vamos pegar no W3Schools para ver. Por exemplo, não coloca aqui. E na Mozilla também não coloca. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar do material. Porque se você coloca ou não, não faz diferença. Então acho que eles nem colocam mais. Essa é uma das tags que não precisa ter fechamento. Tá? Você joga lá IMG, o HTML sabe que é para botar uma imagem.
que a gente tem que colocar nessa imagem? Bom, você tem que botar a fonte da imagem. De onde é que você quer que carregue a imagem? Então tem um atributo src aqui, ó, source, que a gente coloca a imagem que a gente quer carregar. Essa imagem pode ser o arquivo direto, se você tiver o arquivo junto com a página HTML, ele consegue. Ou pode ser o link de uma imagem que você está pegando na internet. Se você colocar só isso aqui, vai funcionar. Então, vamos escolher uma imagem aqui, IMG. Eu vou botar o source. E aí eu ponho... Ah, milagre, achei uma imagem que tem um link normal de gente. Tá lá o pinguim. Dificuldade. Então você consegue na sua página, tasca lá um IMG, põe o link da imagem que você quer e vai carregar a imagem para cá. Lógico, que tamanho veio? Com o tamanho que está na imagem. Esse pinguim é gigante, veio grande para burro. Tá? Só para vocês verem, se eu colocar a barra aqui ou não, não muda nada. Ah, e se eu inventar de fechar essa tag por algum motivo maluco, vem aqui, põe barra IMG. Ó, não existe, o HTML, o editor percebeu. Continua funcionando, cara. Tá? HTML. Mas o correto seria isso aqui. Então, uma maneira de você fazer é você pegar e botar o link. Outra coisa que eu podia ter feito, eu podia ter baixado essa imagem. Eu consigo pegar um arquivo local e fazer uma imagem com ele também. Então, ao invés do link, eu vou comentar. E eu acho que ele comenta automático. Ó. Ctrl e a barra de divisão dentro do brackets, ele insere um comentário para mim naquele parágrafo. Se eu apertar Ctrl barra de divisão de novo, ele tira o comentário. Tá? Eu vou montar uma outra imagem aqui. Só que agora no source eu vou fazer o seguinte, ao invés de botar o link, eu quero bugar a imagem. Tá? No caso, como eu coloquei a imagem junto com o arquivo HTML, eu posso simplesmente colocar o nome da imagem que ele vai encontrar e vai continuar funcionando. Só que agora ele não está pegando da internet, ele está pegando direto do meu disco a imagem e está renderizando ela aqui. Normalmente a gente não deixa imagens junto com HTML, vira meio que bagunça. O que você pode fazer aqui? Normalmente a gente faz o quê? Cria um folder, sei lá, imagens. Deixa a imagem lá dentro. Então eu arrastei, só funcionou porque a gente botou aquela extensão, tá? Se eu clico na imagem, o brackets abre ela aqui para mim. Só que agora, como eu coloquei a imagem dentro do diretório, vocês vão ver aqui, se eu atualizar a página, ó, sumiu a imagem. Eu vou aproveitar para arrumar, antes de arrumar isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar duas outras coisas que a gente pode fazer nessa imagem. Então, uma maneira é você simplesmente vir e colocar a imagem. Normalmente o que a gente faz junto é botar um Alt aqui. Esse atributo Alt é como se fosse uma alternativa à imagem. Isso é muito usado por leitor de tela. Imagina uma pessoa com deficiência visual, o site está sendo lido para ela, quando chega na imagem, lógico que não vai ler a imagem, mas o que ele lê para a pessoa? O que tiver aqui no Alt. E aí você pode botar aqui, sei lá, Pinguim Tux do Linux, sei lá. Isso aqui aparece em aparece para a gente quando está com erro, tá lá o Pinguim Tux do Linux. E quando o leitor de tela vai ler o site para alguém, vai pegar e vai mostrar e vai ler esse texto para a pessoa. Tá? Por que está dando erro? Porque não existe um arquivo Tux junto com o arquivo HTML, mas existe dentro de imagem. Então aqui agora eu posso falar para ele, não, olha, entra dentro de imagens, ou seja, a partir do diretório atual do arquivo que eu estou, que é o arquivo index.html, entra nessa pasta, nesse diretório, e dentro dele pega esse arquivo. Tá? Então agora esse link é um link relativo ao onde está o arquivo HTML. Voltou a aparecer o Tux e sumiu aquele texto. O que mais a gente pode fazer na imagem? Eu posso definir tamanho. Pô, eu não quero que o pinguim fique daquele tamanho. Então eu posso botar dois atributos aqui, com a altura e a largura. Não tem ordem, tá? Para isso aqui. Pode botar um antes do outro ou depois. Eu botei 42 pixels, vai ficar pequenininho. 42 por 42.
Embora a imagem seja maior, na hora que o navegador vai renderizar para a pessoa, ele vai colocar com o tamanho que eu defini, que é 42 por 42. E aí vai acostumando HTML, sempre que a gente botar um valor para um atributo, entre aspas. Tudo entre aspas, porque é texto, moçada, lembra disso, tá? É um elemento de nível de linha, então a imagem não pega o bloco. Então se eu colocar na sequência aqui, ó, se eu botar qualquer coisa aqui na frente, vai ficar aqui, ó. Porque ele não é um elemento de bloco, ele só pegou o espaço da imagem e eu posso botar coisas em seguida, ele vai aceitar. Para a imagem, relacionada à imagem, a gente tem essa tag figure. É para definir ilustrações, diagramas, fotos, vídeos, códigos, fonte em um documento HTML. Normalmente são referenciados no conteúdo principal, mas podem ser removidos sem afetar o fluxo do documento. A gente usa, né? É que na verdade eu não terminei de mostrar, né? A gente mistura 3 tags. A gente põe a imagem com a figura com o Fig Caption. A gente usa os 3 em conjunto. Acho que eu devo ter um exemplo, né? Tinha. Mas qual que é a ideia? Isso aqui é como se fosse o início. É como se fosse uma definição. Olha, eu vou definir uma figura. Certo? Aí vem a figura, que é o IMG. E aí a gente coloca um texto que seria uma explicação a respeito da figura. Quando a gente faz relatório, normalmente a gente faz isso, né? É para definir a legenda do conteúdo do elemento pai. Deve ser o primeiro ou o último filho de um elemento figure. Ou seja, ou está no início da figura ou está no final da figura. E aí o exemplo. A ideia é que a gente faça isso aqui. Vou tirar o pinguim daqui. E vou colocar ele aqui. E aí viria a legenda. A legenda a gente podia inclusive pegar Pinguim Tux do Linux. Não muda nada em termos de aspecto. Tá? O figure não faz diferença, ele só agrupa as duas coisas. Aí vem a imagem. Normalmente a gente faz relatório, a gente põe, sei lá, uma numeração. Ou figura 1. Tá? Pinguim Tux do Linux. E aí vem a figura. E isso pode ser no final do figura ou no início. Aí viria a figura 1 e a figura em seguida. Precisa disso? Não. Só para mostrar que existe, para vocês saberem que tem. O importante, na verdade, é a imagem. E aí, finalmente, link. Nossa Senhora. Por que o HTML é tão importante? Por causa de link. Tá. Se você pegar o HTML é texto. Tem algumas tags de formatação, mas basicamente é texto. Então não teria grandes vantagens em relação ao arquivo de texto normal. Agora, os links fazem a diferença. Tá? Essa habilidade de você, dentro de uma página, clicar no link e te mandar para uma outra, e clicar no link e te mandar para uma outra, é que fez com que a web bombasse. Como é que a gente define link? Aí você fala, deve ter uma tag link. Não, tem uma tag A. O que A tem a ver com link, moçada? Não faço ideia. Tá? O que a gente faz para montar um link? Tem um atributo href. O nome também é bonito, href. Aqui a gente põe para onde a gente quer que esse link leve. Então você vai botar normalmente uma outra URL, uma outra página, alguma coisa do tipo. E aí, na sequência, dentro, ó, aqui começou o A e aqui fechou o A. E dentro das tags, o que a gente põe? O texto do link. Vai fazer um link HTML, é o elemento de nível de linha. Eu vou montar um link, lembra? A. Vou lembrar fácil. href, a gente usa muito, acaba lembrando. Para onde eu quero que vá? Por exemplo, vai para o site do IFTM e do BR. Então, para onde eu quero que o link leve? E entre o A e o /A, eu ponho o texto que eu quero que leve para lá. Então, por exemplo, eu posso botar aqui, ó, site do IFTM. Salva. Quando você vier aqui, ó, o texto que você botou entre a abertura e o fechamento da tag é o link, é o texto do link. E aí, se eu clicar no link, ele vai levar para a URL que você definiu lá no href. O padrão é, quando você carrega o link, ele sai em azul. Então, azul é um link não visitado. Quando você visita o link, ele passa a ser roxo. Isso é assim desde 1900 e bolinha.
Lógico que a gente pode mudar isso usando o CSS. Você consegue fazer com que o link abra numa nova aba ou janela. O padrão quando tem um link é quando você clica nele, ele abre na mesma aba. Então quando eu cliquei aqui, ó, eu perdi aquela página que eu estava, mas ele abriu o site do IFTM. A gente consegue mudar esse comportamento. Se você vier nessa tag do link e colocar target blank, então se eu vier aqui dentro da tag, ó, atributo target underline blank, quando eu clico agora, ele abriu o site do IFTM, mas ó, a minha página continua aqui. Então ele abre o link, mas ele abre o link numa outra aba. Tá? Depende do que você quer fazer. Às vezes você quer, esse é o comportamento que você quer, às vezes não, você quer que o cara abra na mesma aba atual. Só que o link não serve só para isso. A gente está acostumado com links que levam para uma nova página, que levam para um novo site. Mas a gente pode usar link para mover também dentro da mesma página. Eu acho que é daí que vem o A. A gente cria uma âncora. Porque aqui tem que ter um ID envolvido, mas eu vou fazer só para vocês verem. O link vai levar até o conteúdo com esse ID, foi definido aqui. Quando você monta um href, se você colocar aqui, não sei como é que vocês chamam isso aqui hoje em dia, cerquilha, jogo da velha, sustenido, hashtag, esse sinal maluco aqui. Você põe o nome de um ID, quando o cara clica no link, ele te leva até esse ID. A gente vai ver a parte de ID quando a gente estiver trabalhando com CSS. Mas se eu vier aqui, por exemplo, ó, nesse parágrafo, eu posso dar um identificador para ele. Por exemplo, aqui é especial. Então, eu dou um identificador. Esse identificador tem que ser único. Então, eu não posso repetir isso aqui para mais itens, tá? Esse é um parágrafo especial. E aí, imagina que lá no início da minha página, eu vou ter um link aqui. Então, ó, é um href, um link externo ou de uma outra página. Eu vou falar para ele, não, vai lá para o parágrafo, ou vai lá para o elemento que tem um ID especial. E aí eu posso botar aqui parágrafo especial. Qual que é a ideia então? Vai aparecer o link aqui, parágrafo especial, que foi o que eu defini no meu texto aqui. Só que quando eu clico nele, o que ele vai fazer agora? Ele me leva até o parágrafo. Porque nesse parágrafo eu botei aquele identificador especial. Se eu chegar nele aqui, beleza. Tá, então a gente consegue usar link também para fazer com que o usuário vá para uma seção específica da página. Isso é muito utilizado. Por exemplo, esse menu que o cara montou aqui. Como é que eu chego? Clicando aqui, eu vou para lá. Se você clica aqui, ó, ele veio para essa seção. Se você olhar o HTML... Bom, olhar o HTML é muito feliz, não, mas... se você vier no navegador, não sei se vocês já viram isso, mas... Você consegue ver a página HTML do site. Tá? Se você quer ver o HTML dessa página da Wikipedia, boa sorte. Jesus, tem muita coisa aqui. Mas você também consegue clicar e pedir para inspecionar o elemento. Todos os navegadores atuais, eles vêm com, vamos pensar assim, um modo do desenvolvedor, ferramentas do desenvolvedor, para você conseguir ver coisas específicas a respeito daquela página. A gente vai mexer muito nisso quando estiver trabalhando com CSS. Mas se você inspecionar aquele elemento, vocês vão ver que ele tem um ID lançamento. E se você for lá no início e olhar aquele link, vocês vão ver que tem um href que leva justamente para quem? Olha lá, hashtag lançamento. Tá? Então, toda essa parte de menu, sempre que você vê um site que você clica na mesma página, vai para algum lugar, normalmente vai ser um link para uma seção específica. Isso aqui a gente costumava chamar de âncora. Acho que daí que vem o A. Imagina que eu tenho uma novo arquivo, outro, tá, HTML. HTML, agora ele percebeu. Então eu tenho aqui uma outra página. Eu consigo ter um link. Vamos criar um novo link aqui, ó. Então, href. Eu quero que ele vá para esse outro arquivo HTML.
Como os dois arquivos estão no mesmo diretório, eu posso botar direto aqui o nome dele. Se tivesse no outro diretório, teria que fazer um esquema parecido com esse da imagem, tá? Aí sim, ó, eu tenho um outro link. Outro arquivo não, né? Outra página. Isso que eu queria dizer e acabei viajando. Aí perdeu a sincronia. Eu falei, não é perfeito. Agora, se eu clicar nesse link, ó, ele abriu a outra página. E lá na outra página, o que a gente podia ter? Um link que volta para a página inicial. A página inicial é o index.html. Voltar, por exemplo. Aí. Tá lá outra página. Quando eu clico, vem para cá. Quando eu clico, volto para lá. Tá? Inclusive, eu acho que se eu fizer... Não garanto, hein? Será que ele aceita alguma coisa assim? Chutei, hein? Aceito. Olha que loucura. Ou seja, vai para esse arquivo, mas vai para aquele elemento com ID especial. Então, agora voltar não voltou lá no início, ele voltou nesse parágrafo aqui para mim. Como ele é o último, ele está aqui embaixo. Então, links, a gente pode ter link para outras páginas, para página externa ao nosso site, para outras páginas do nosso site e para dentro da mesma página para uma outra seção. Eu consigo fazer com que uma imagem tenha, a imagem seja o link. Como é que a gente faz isso? Ó, vamos botar aqui, ó. É um link. Então, ó, href, para onde você quer que vá. Vamos pegar o mesmo link daqui, ó. Vai para o site do Instituto. Não tem nada a ver, mas tudo bem. Deixa eu abrir em outra página para não perder o conteúdo. Só que aqui, ó, aqui dentro a gente colocaria o texto que eu quero que seja o link. Só que ao invés de botar um texto, a gente vem aqui e faz o quê? Põe uma imagem. A imagem tem como source, vamos lá, em imagens, pegar o tux. Fecha o img, fecha o link. Tá? Para melhorar isso aqui, vamos ver se ele já faz. Não, não fez. Ficaria melhor, mais bonito a gente fizer isso aqui, ó. Mais fácil de entender o que está acontecendo, ó. Por um navegador não faz a menor diferença, tá? Se está tudo na mesma linha, você está desse jeito. Então, é um link, um img é o link, fechou o A. Vamos botar um tamanho nesse link, né? Porque senão fica um pinguim gigante aqui. Então vai ser um img, mas com isso aqui tudo bonitinho. Agora, esse pinguim, vocês podem ver, ó, esse aqui, ó, o meu cursor continua sendo um cursor normal, ó. Aqui virou para uma mãozinha, que é a mesma coisa que acontece quando eu passo no link, ó. E se eu clicar no pinguim, está mostrando o URL ali embaixo, ó. Ele abriu o site do IFTM na outra página. Inclusive, eu podia ter a imagem e podia ter texto. Site do IFTM. As duas coisas fazem parte do link. Se eu clicar tanto no texto quanto na imagem, vai abrir o site do IFTM. Tabelas. Como é que a gente monta uma tabela em HTML? Existe uma tag que é a tag table. Tá? Então a gente abre uma tabela e fecha uma tabela. É um elemento de nível de bloco, ou seja, ele pega toda a largura. Se você quiser, você pode ter um atributo lá com um sumário, que no caso não é um resumo do que trata a tabela. Você pode botar esse atributo aqui para você. E aqui dentro dessas tags a gente monta a tabela. E para isso a gente tem outras tags. Outra coisa que a gente pode colocar na tabela, a gente pode botar um caption, que é o título da tabela. Vai aparecer em cima da tabela. Então eu posso ter um table, dentro do table eu posso ter um caption, esse caption vai aparecer lá em cima. Além do caption, aí a gente monta a tabela com várias tags. Normalmente na tabela a gente tem uma linha lá em cima que é um cabeçalho da tabela.
Esse cabeçalho da tabela a gente faz usando um T-head. Tá? Então é usado para agrupar o conteúdo de cabeçalho da tabela. Normalmente a parte de cima da tabela com os títulos das colunas. Tá? Então a gente monta um cabeçalho da tabela com um T-head barra T-head. Depois do cabeçalho, aí vem o corpo da tabela, com um T-body, fecha T-body. É para agrupar o corpo da tabela. Que seria a parte depois do título e antes do rodapé, se existir. E embaixo, se você quiser, você pode colocar um tfoot barra tfoot, que é o rodapé. Então o seu rodapé viria aqui dentro. Normalmente é a parte de baixo da tabela. Imagina que você montou uma tabela de vendas, tem as colunas e tal, e lá embaixo você quer fazer um total. Você pode botar o total no rodapé. Mas não é obrigado a ter cabeçalho e rodapé. Table, pode ou não ter um caption, e aí vem cabeçalho, corpo, rodapé. E aí, dentro dessas partes, a gente tem as tags para montar, por exemplo, os cabeçalhos. Imagina que eu tenho lá um T-head e dentro do T-head eu quero montar as colunas. Então a gente pode colocar o TH, tá? Para montar como se fosse um cabeçalho aí da sua tabela. Só que esse cabeçalho, imagina assim, você pode ter cabeçalhos em cima, nas colunas, e você pode ter cabeçalho à esquerda. Normalmente a gente faz assim numa tabela. Tá? Por exemplo, você quer botar alguma coisa à esquerda para botar os dados desse elemento à esquerda do lado direito. Então, quando a gente coloca esse TH, a gente pode definir um escopo. Olha, esse elemento de cabeçalho é de coluna ou é de linha? Então a gente coloca col se for de coluna para aparecer em cima, ou coloca row para aparecer à esquerda na linha. O que a gente também pode fazer? Imagina que você está fazendo uma coluna, um título de coluna que é para pegar sobre duas colunas. Então eu tenho duas colunas, mas eu quero botar um título só em cima delas. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco, tá? Falando assim, fica bom de entender, né? Você pode definir um span. No caso aqui é um span de linha. Eu quero que pegue duas colunas, ou eu quero que pegue duas linhas. A gente consegue definir isso. É elemento de nível de bloco esse TH. TR é para a gente definir linha. Table row. Então imagina que eu vou fazer uma linha, eu ponho lá um table row e eu coloco o conteúdo dessa linha aqui dentro. TD é como se fossem os dados, tá? É para montar uma célula. Então um TD é como se fosse uma célula da tabela. Eu posso definir que eu quero que ocupe duas colunas, ou três colunas, ou quatro colunas. Se você não colocar nada, é uma coluna só. Tá? É uma célula da linha. Tá? Você pode também ter uma célula ocupando duas colunas ou duas linhas, com col span e row span. Então, table row, uma linha, TD, é para montar uma célula. Exemplo, vamos pegar esse exemplo maluco aqui. Já está arrumado, vamos com calma. Então, ó, vou começar uma tabela. Aí viria um resumo do que se trata a tabela. Se você olhar a tabela, esse resumo não aparece aqui. Aí você vai pensar, mas para que diabo isso? Mas de repente o mecanismo de busca pode usar essa informação para encontrar essa página que tem essa tabela. Pode ser por isso. Tá? O caption é o título da tabela. Então eu botei aqui, ó, a minha linda tabela. Impressionante, hein? Aí eu quero montar essa linha aqui em cima, certo? Bom, essa parte é um cabeçalho da minha tabela. Então eu botei aqui um TH, um T-head, desculpa. Nesse T-head viria o meu cabeçalho todo. É como se fosse toda a seção do cabeçalho. Tá? Como se fosse toda essa seção aqui de cima. Bom, beleza. Brackets, me ajuda aí, volta lá para baixo. Isso. Dentro do cabeçalho, eu quero uma linha. Então eu botei um TR. Table row para montar essa linha aqui. E essa linha eu quero que tenha três colunas. Só que eu não quero uma coluna normal, eu quero cabeçalhos, como se fosse uma coluna de cabeçalho. Não é uma informação qualquer, é como se fosse um título da coluna. Então eu estou usando um TH, um escopo de coluna. E aí fecha um TH. Então isso aqui é como se fosse uma coluna dessa linha do cabeçalho. Essa aqui é uma outra coluna dessa linha do cabeçalho.
E assim por diante. Fecho a linha, fecho o cabeçalho. Então eu montei essas 3 colunas que estão em negrito aqui. Esses 3 títulos aqui, tá? Esse é o cabeçalho. Aí vem o corpo da tabela. Então vai lá, the body. Vem o corpo da tabela. Esse corpo vai ter quantas linhas? No meu caso são 3 linhas. Então você vai ver que tem 3 TRs aqui, ó. São as 3 linhas da tabela. E dentro de cada linha, o que você quer fazer? Bom, eu tenho 3 colunas, eu quero então que tenha 3 dados dentro dessa linha. Então, TD, 3 TDs dentro dessa linha. Depois, 3 TDs dessa linha, 3 TDs dessa linha. Fecha o corpo. Então, eu fiz as 3 linhas da tabela. Aí vem o rodapé. Nesse rodapé, eu quero mostrar o total com um valor. Então, o que eu estou fazendo aqui? Bom, rodapé tem uma linha só. Então, vem um TR só. Só que agora eu não quero que tenha 3 colunas, porque não faz sentido ter 3 colunas aqui. Então, o que eu faço? Eu vou escrever o total numa coluna. Então, se você olhar aqui, veio um TD. Só que eu estou falando... tá errado isso aqui. Aê. Eu quero que o título, o texto que está dentro dessa célula aqui, ocupe 2 colunas. Então, eu ponho aqui call span 2. O Bracts já marcou para mim. Se eu clico aqui, você vê em azul, ó. Isso aqui não é HTML não, isso aqui é o Bracts que está fazendo para mim na página. Pegou 2 colunas para escrever o texto. Ah, professor, mas eu queria que o texto ficasse alinhado à direita. Olha, aí já não é HTML, aí já é CSS. Tá? Por enquanto é assim mesmo. E aí o valor. O valor 1000 na outra célula dentro da mesma linha. Ah, mas eu não quero assim, eu queria que ficasse ao contrário. Eu quero que o total fique em uma e o valor fique pegando 2. Tudo bem, fica até melhor. O total agora pega essa coluna e aqui pegou essas 2. Ah, professor, como é que eu controlo a largura das colunas, esse tipo de coisa? Moçada, HTML não é aparência. Tá? HTML é conteúdo. Joga as coisas na página, depois com CSS a gente faz ficar bonito. Tá? Então não se preocupe com a aparência. HTML é o conteúdo. Nem a sequência que a gente está montando aqui no HTML não é obrigatório ser assim. Com CSS a gente consegue mudar a sequência do conteúdo, inclusive isso. Mas aqui é um exemplo de tabela que a gente fez aqui, usando isso tudo que a gente viu. Imagina, por exemplo, que essas 2 colunas aqui da direita, eu quero que tenha um título só aqui em cima. Tá, então eu não quero que tenha coluna 2 e coluna 3, eu quero que fique só, sei lá, coluna X. O que a gente pode fazer? Eu vou tirar essa terceira, eu vou fazer a minha coluna X aqui. Como é que eu faço com que ela pegue 2 colunas? Olha, eu ponho aqui call span 2. Então, nessa linha, eu ainda tenho 3 colunas. Isso aqui é uma célula, só que esse cara pegou 2. Tá lá, ó. Coluna X está ocupando o espaço de 2 células. Mesma coisa, eu consigo fazer essa mesma ideia com linha. Eu não quero, por exemplo, que tenha essas 3, valor 1, 2, 2, 1, 3, 1. Eu quero que fique uma coisa só à esquerda aqui, de repente. Então, eu venho aqui, né? Eu vou tirar, só comentar o 2, 1 e o 3, 1. Rebentei a tabela. Mas eu vou vir no 1, 1 e vou falar para ele, você vai pegar um roll span de 3. Tá lá, ó. Olha que zona aqui a tabela em HTML. Essa célula, dentro dessa linha do corpo da tabela, eu quero que pegue 3 linhas. Tá? Ele pegou as 3 linhas. As outras continuam normal. Ó, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3. Ele empurrou. Ó. Eu só tirei essas 2 células do início das outras linhas porque essa célula pegou o espaço delas. Se eu deixasse isso, nossa, aí virou zona. HTML, ó, tá errada a tabela. Tá com 4 colunas agora. Tá? Não tem controle sobre isso. Você que tem que tomar cuidado na hora de montar. Mas eu consigo fazer uma coluna pegar mais de
uma célula pegar mais de uma coluna, uma célula pegar mais de uma linha. Fica bagunçado assim mesmo, depois a aparência, vocês vão ver que com CSS a gente consegue fazer isso aqui ficar bonito.